Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Eu acho que o que eu vou declarar agora, ao longo desses anos todos, aqui com o projeto A Hora do H, eu ainda não declarei, mas está na hora. Eu sou viciado em leitura. Eu falei com Moisés Maciel da Costa, que é o nosso ilustre, é a personalidade, é o grande protagonista da conversa de hoje. O Moisés, ele é escritor. E como eu sou uma pessoa viciada em leitura, a minha neta, a Sofia costuma dizer o seguinte, ela diz assim para mim, vô, tu não és só viciado em leitura, tu coleciona livros. E eu acho que essa é a visão, né? Essa é realmente o que eu passo para ela, porque eu raramente passa um mês na minha vida sem que eu deixe de comprar um livro. E se você quiser ter garantia da minha presença no seu evento, se você for escritor, me convida, porque eu irei com todo prazer. Eu tenho esse fascínio por quem escreve livros. Eu tenho uma admiração profunda, né, por pessoas que se dedicam à literatura e têm a capacidade de escrever um livro. Eu nunca escrevi um livro. Eu já fiz filhos, eu já plantei árvores, muitas árvores, mas o livro é uma próxima etapa. Eu já andei prometendo por aí que eu vou escrever um livro, mas qualquer dia desse eu vou escrever. Mas o que me fascinou sobre o Moisés, quando eu topei com a sua arte, foi o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um norte que me motivou a convidar o Moisés Maciel da Costa a vir aqui, um escritor. É que eu li em algum lugar que ele estava participando de um livro escrito em 2 idiomas, o Nhengatu e o português. E isso já me despertou a atenção. Um livro em Nhengatu e português. Nhengatu, como vocês sabem, é a língua geral aqui na Amazônia, dos indígenas. E olha só, eu vou mostrar para vocês uma coisa fantástica. Olha só isso aqui. Isso que vocês estão vendo aqui são 2 páginas de um livro escrito em Nhengatu, a língua geral dos indígenas, dos povos indígenas brasileiros. E o título desse livro é Barandauá Tupanauara. Pronunciei direitinho? Certíssimo. Consegui pronunciar direito, né? Que eu não falo Nhengatu. Mas é o seguinte, isso que eu falei agora significa contos sagrados. E ele vem falar sobre a sua arte, vem falar sobre essa obra única, fantástica, né? E que você, para encontrar nas livrarias do mundo, não vai ser fácil. Nas prateleiras com livros do mundo não é fácil, porque foi publicado, né, por vários escritores. Eu antes de passar a palavra para ele, eu quero fazer aqui uma homenagem bem rápida. Olha só, o Elias Yaguaracage e o Yaguaré Yaman foram os tradutores, né, dos contos que foram passados para o Nhengatu. E eu, como tradutor, faço essa homenagem a eles. Aí tem o Moisés Maciel da Costa, tem o Ismael. Tavernaro, tem o Timóteo Raqui, tem o Dala Endira, tem o Manuel Aguiwan, tem o Uriel Guaianê, o Hélio Leite Baragua. Então, está aqui um livro fantástico. E ele veio aqui falar com a gente sobre este livro e também outros livros que ele escreveu. Meu caro Moisés, seja bem-vindo à Hora do H. Bacana. Eu sei que eu levei muito tempo te apresentando, mas era necessário. Tá ótimo. Porque eu acho isso aqui realmente é uma raridade e eu quis ilustrar da melhor forma possível. Seja muito bem-vindo. Agradeço desde sempre, né? E por esse local aqui, para esse convite, eu não podia negar, né? Que bom, né? Não tem como, né? Você é uma das melhores vozes que retumba aí aos noticiários do Amazonas há muito tempo. Então,
não poderia dizer não, né? Não tenho, eu me nego a dizer não. Que bom. E que te bom. agradeço muito por vir aqui mostrar essas obras aqui. Moisés, vamos começar por essa aqui, que essa despertou, com certeza, né, a curiosidade dos leitores e leitoras que nos seguem, milhares de leitores que nos seguem nesse momento. Como é que foi feito o desenho do Maranduá Tupanauara, Conto Sagrado? Como é que... onde surgiu a inspiração para esse trabalho? Fantástico. Conta essa história. Eu vou contar. Essa história é interessante. Esse outro livro, né? Esse foi o primeiro que eu lancei. Segredo da Cabana, né? Segredo da Cabana, que eu falo lá do Rio Abacaxi, lá de Nova Olinda, né? Então, o que acontece? Eu publiquei esse livro no ano passado e o dono da editora Filos, Ismael, que está aqui nesse livro, que você agora falou, ele se interessou. Ele falou, é uma editora local aqui? Não, ele é de São Paulo, lá de Cerqueira César. Okay. Ele falou, Moisés, eu faço um trabalho lá na Casa Família, em São Paulo, com os jovens, né? E lá eu capto algumas histórias deles e transformo eles em escritores. Crio um livro e dou para a Casa Família. A venda desses livros é totalmente direcionada à Casa Família. Achei também muito legal esse projeto, né? Muito bacana. Ele falou assim, aí ele perguntou para mim se eu tinha condições de fazer isso numa aldeia aqui, numa tribo. Eu falei para ele, a gente tenta. Eu não tenho esse contato, não é muito fácil para mim, mas a gente tenta. Então eu passei 5 meses, eu conversei com o Elias, que você ainda agora apresentou, que foi o tradutor, ele e o Iaguaré, e eles agilizaram lá na aldeia Cissaíma, que fica aqui no Careiro, né? Lá... São indígenas aculturados? São aculturados. São aculturados. Só que o Elias e o Iaguaré, eles falam Nhangatu. Sim, claro. Os demais Muras, que nós fizemos lá na aldeia da etnia Mura. Então, eles não falam Nhangatu, né? Eles não falam nenhum. Mas o Elias e o Iaguaré, eles são Maraguá. Eles são da etnia Maraguá. E eles falam Nhangatu, claro. Mas são aculturados, falam português muito bem. Escrevem muito bem. Então ele falou, vem pra cá que a gente vai fazer aqui. Aí eu falei pro Ismael, veio para Manaus, ficou lá em casa. E lá nós fomos lá pra aldeia. Nós passamos 2 dias lá, nós fizemos um sarau, né? Nós demos vozes a ele. Ele chamou algumas pessoas, já veio preparando essas pessoas lá, para contar as lendas que permeiam durante esse tempo todo. Lindamente. Isso a gente não encontra escrito por aí, essas lendas. A gente sabe dessas lendas que os nossos avós contaram pra gente, que assim vai. Autênticas lendas indígenas. Exatamente. Aí nós fizemos sarau na floresta, acho que foi o primeiro sarau em uma aldeia indígena. Eu tenho gravado isso, muito tudo gravado. Nós gravamos, aí depois nós tivemos um trabalho de editorial, né, que foi transcrever o áudio para escrita e transformar em livro. Esse livro nós doamos para ele, lá eles venderam para fazer dinheiro para ele. Nós não ganhamos nada, nós não cobramos nada deles. Que bacana. Entendeu? Isso para mim foi muito bacana porque isso melhora o nosso currículo, né? Nosso portfólio enriquece. Né? Então a minha vontade de fazer literatura não é uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que aconteceu, porque eu sou da área de exatas, eu sou formado em ciência da computação. E eu tive uma grande dificuldade em escrever, né? Meu português não era tão bom, né? E eu fui melhorando ao decorrer da vida. E lá na frente eu tive a oportunidade de escrever, que foi exatamente esse livro aqui, que é O Segredo da Cabana. Esse foi o teu primeiro livro? Foi o primeiro Segredo livro. Da Cabana. E ele ficou engavetado 24 anos. Do Rio Abacaxi. Esse rio existe. Fica em Nova Olinda do Norte. Exatamente. Teve até aquele incidente, né? Que foi notícia, né? Com os garimpeiros, pessoas. Sim. Teve lá recentemente. Foi exatamente nessa localidade aí. E eu falando um pouco da localidade, do garimpo, criei um romance. Foi muito bom. E eu fui convidado para fazer esse livro junto com ele. Então achei muito bacana, porque eu tive a oportunidade também de escrever um pouco das tradições indígenas aqui. Eu escrevi, são coisas que a gente não vê isso em livros. E que correm o risco de se perderem, né? Porque estão só no âmbito oral, né? Exatamente. Na transmissão oral. Isso. E isso que vocês estão fazendo é algo relevante, porque está, né, através da escrita, tornando isso perene, não é isso? Perene, Moisés? Exatamente. Você observa que falar um pouco da etnia Manaós,
que deu o nome de Manaus, Sim. você não tem quase conteúdo. É verdade. Você não tem. Tem na Europa, né? Europa, há 400 anos atrás, Tem alguns registros, tem né? alguns registros de lá. E lá tem muito mais conteúdo do que aqui. Então, Manaus era o nome dos indígenas que habitavam essa região onde hoje está localizada a cidade de Manaus. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Que virou Manaus, né? Manaus, aí virou Manaus. Manaus. É pela pronúncia, o sotaque, Sim, né? sim. Que os europeus, os holandeses que dominaram um certo tempo aqui, que foram expulsos pelos portugueses, isso a história conta. E o sotaque, né? Que era Manaus, o sotaque virou Manaus. Sim, Né? sim, Isso claro. pelo menos o que a gente aprende, né? No colegial. E essas histórias, são poucos livros que relatam sobre isso. São pesquisadores que se dedicam para fazer. E nós tivemos essa ideia de pegar esses contos e tornar eterno. Né? Não sei se a gente fez bem, né? Eu acho que Vocês a gente pegaram fez. com quem? Com os idosos? Com Os idosos. Com aqueles O os seu mais Manuel e a antigos da tribo, Sim, é isso? o seu Manuel, que está aqui no livro, e a dona Dalila, nós transformamos eles, nós eternizamos eles. Transformamos eles, os contos que eles sabiam, né, que Eles foram passados, narraram. tudo que eles quiseram para vocês. Exatamente. Foi no salão, foi muito bacana. Foi num ponto de luz, Olha. lá no barracão deles. Sim. Foi um negócio muito legal, foi muito peculiar. Eles devem ter adorado isso. Não, né? eles adoraram. No lançamento, nós fizemos questão de fazer o lançamento lá. E quando nós fizemos o lançamento, chegaram até secretário do Meio Ambiente, secretário de Pesca, lá foram prestigiar. Bacana. Foram prestigiar isso. Isso foi legal porque emocionou as pessoas. Sim, emocionou. Como que eles não imaginavam que um dia aquelas pessoas que já são patriarcas, já são pessoas já com uma certa idade, daquela localidade ali, ia se transformar em escritor. E a nossa ideia não era ganhar notoriedade, não. Pelo contrário, nós queríamos dar notoriedades para eles. Claro, claro. Entendeu? Transformar eles em escritores. Me diz uma coisa, Moisés, o que me impressionou essa capa. Essa capa é bonita. Essa capa, com essa menininha indígena. Linda, linda. Ela. Linda. Indígena. E aqui um periquito, né? Ela aqui com uma flauta. Uma flauta. Ou não sei se é o visgo, eu não sei. Uma zarabatana. É lindo isso aqui. Me diz uma coisa. Esse é um primeiro trabalho. E eu aposto que ainda existem muitas histórias, né, lá na lembrança daqueles idosos lá na tribo. Vocês pretendem prosseguir e capturar mais lendas e histórias para um outro livro? Ou isso aqui você acha já coroa toda a ideia do projeto? Por incrível que pareça, isso aí era a ideia de fazer só um. Só que no dia do lançamento nós tivemos um convite para nós voltarmos em outra localidade próxima daquela e ouvir outras pessoas e transformar em outra obra. Porque devem ter muitas histórias ainda à espera de um registro desse, não é? Não exatamente. Moisés? Porque lá teve um colégio que a diretora Cartia levou alguns alunos para prestigiar o lançamento, que foi uma novidade lá. E lá fascinou as pessoas. Ficaram, sabe, que nunca aconteceu isso lá. Então, aí nós fomos chamados para fazer em outra localidade. Digo, hoje nós estamos aqui para isso, né? Porque é aquela situação, quando você, um estado, um governo, ou qualquer for que seja, o poder público em geral, que não investir em educação, está fadado ao fracasso. Sim. Então isso aqui, querendo ou não querendo, faz parte da educação, né? A educação de qualidade, porque você incentiva ele tanto à leitura quanto à escrita. Se você pegar qualquer um aluno, acho que do ensino médio, e pedir para ele fazer uma redação, se ele não teve uma educação de qualidade, ele não vai conseguir transcrever o pensamento dele para escrita. Você é jornalista, você já escreve há bastante tempo, você sabe disso. Para você, para mim, se torna um pouco fácil pelo costume que nós temos. Mas para quem não tem o costume de escrever, isso aí é uma... Tá? Moisés, deixa eu ler alguns títulos para vocês desses contos sagrados aqui no livro. A história do cacete do Curupira. Olha, escutem só. Né? Aí tem uma outra aqui que é Boto Gente.
Aí tem o jacaré e o cachorro. Tem também aqui o tamanduá e o urubu. Guariba e o sapo. O bicho e o guerreiro esperto. E isso é muito, muito interessante. Muito legal. Aí, olha só, esses títulos me deixaram... A criança engolida pela terra, Mapinguari e o guerreiro teimoso. Eu acho que tem tanta gente nos vendo nesse momento que não sabe o que é um Mapinguari. Não sabe. Mas conta para as pessoas o que é um Mapinguari. Como é que é um Mapinguari? Eu lembro como é um Mapinguari. Se tu não souberes, eu vou dizer. Não, e tem a imagem tá aqui, foi desenhado pelo Iaguari. Isso aí. Olha só o Mapinguari. O Mapinguari tem a boca na barriga, não é isso? Exatamente. Ele, não é? Exatamente. Dizem, né, os indígenas dizem que o Mapinguari era um bicho feroz, né, que ele de imensidão imensa, imenso, né? Ele é um gigante da floresta, né? Da floresta, e que ele tinha uma boca no umbigo, né? Então eles temiam isso. Eles tinham essa lenda, né? Esse tipo de contos faz parte da nossa cultura. A história do Mapinguari está aqui, né? A história do Mapinguari está aí. Olha só. E a história do surgimento do Curupira. Baseado... O Curupira tinha os pés para trás, né? Não é isso? Voltado para trás. Para trás. E ele é fruto da tradição indígena. Porque nós sabemos que a tradição indígena está escrito aqui, que a Índia, quando ela paria 2 filhos, ou quando ela paria um filho deficiente, ela tinha que sacrificar. Isso é um choque para nós, sim. Mas para eles faz parte da cultura. Por que quando nascia gêmeos, ela tinha que escolher e sacrificar? Porque como é que ela ia criar 2 crianças dentro da mata? Interessante. E um deficiente dentro da mata, como é que ela ia criar? Interessante. Né? Então, não que eu seja antropólogo, mas eu consigo entender isso perfeitamente. Então, o Curupira, que é o anãozinho, o índio anão, dentro da mata, com os pés virados para trás, foi exatamente... Ele tem uma historinha de que ele é protetor da floresta, exatamente, né? Ele é um duende que protege, assusta as pessoas para as pessoas irem embora e não maltratar a floresta, não é isso? Como ele foi criado pelos animais, ele foi abandonado, daqui a história, foi até eu que escrevi essa história, baseado na tradições. O Curupira. Sim. Como ele foi abandonado pela mãe, ele nasceu gêmeos com outro e nasceu com os pés virados para trás, a mãe não quis matar. Olha só. Não quis matar a mãe e abandonou. Teve coragem e abandonou ele. Aí os animais adotaram ele. Ele ficou filho dos animais. O primo dele era o porco do mato. O macaco era o irmãozinho dele. Então ele não poderia aceitar que um caçador viesse fazer mal um parente dele. Então ele virou o duendezinho que assusta as pessoas para não maltratarem a floresta. Exatamente. Olha que coisa interessante, eu li aqui, Moisés. A língua Nhangatu, língua bela, significa língua Nhangatu é língua bela. Suas 3 formas e sua variante do Baixo Amazonas. É o Nhangatu tradicional. Quer dizer, até isso aqui é a explicação sobre o Nhangatu tradicional, onde é falado e tudo mais. Me diz aqui uma coisa. Virapuru, o passarinho da Sirtex. Olha, essa palavra Sirtex. Monang. Que é Deus, né? Monan. Monan é Deus. Em Nhangatu, né? Em Nhangatu. Então, Tupana também, chamo também eu Tupana, acho que tem Monan. muita gente em casa agora dizendo: Humberto, pergunta do Moisés, pergunta dele, pelo amor de Deus, onde é que compra esse livro? Onde é que encontra esse livro hoje? Aqui em Manaus, por exemplo. Olha, o Paulo está dando teus endereços eletrônicos todos. Entrando em contato contigo, as pessoas conseguem esse livro? Consegue. Comigo ou direto no site da editora Filos. Editora Filos. Filos é F-I, olha só, gente. F-I-L-O-S. Filos. Editora Filos. Filos, né? Pode ser direto no site ou comigo. Entrar comigo nas redes sociais. E aí tu resolve a parada. Resolvo. Me diz uma coisa. O Segredo da Cabana é também um livro, né, escrito por você. Aqui já é um romance, né? Aqui é um romance. As pessoas encontram com você comigo. Também. Pode entrar em contato comigo que eu vou deixar onde tiver. Se não tiver em Manaus, eu boto no correio. Você entrega em domicílio.
tem esse A negócio. domicílio, Né? não tem problema. Olha só, aqui tem a patologia do bem. Isso aqui já que é poesias? São poesias. Poesia. Isso aí eu fiz parte tem um sarau em Manaus chamado... Eu estou vendo em inglês aqui, estou vendo em espanhol, são várias línguas, né? São português e espanhol. Isso foi traduzido. E tem também inglês daí também. Tem, eu estou vendo inglês. uma parte aqui que está em inglês, Aí, né? Esse aí, nós fazemos parte de um sarau que acontece todos os meses em Manaus. Que é Fala desse sarau, que sarau é esse? Paulo Queiroz. Todo mês acontece? Acontece. O Paulo Queiroz, ele que é o idealizador junto com a Alcama, né? Aí acontece todo mês em Manaus. Onde acontece? Onde? Qual é o local? Em vários lugares. Já aconteceu. Diferentes lugares. Auditório da OAB, lá no Palácio Rio Negro, praças. Que legal. Então, sempre relacionado a livros, esses saraus. A poetas. Mas com livro no meio, né? Todo mês tem uma temática. Ok. Todo mês tem uma temática. Parece que a temática desse mês é escritor. Parece, se eu não me engano. Aí, e onde vai ser, tu sabes? O público é convidado a participar? Sim. As pessoas podem... Sim. Aí 25 poetas se inscrevem, né? Que ele é aberto ao público para se inscrever. E tem um limite. Que bacana. Aí vão lá, vão recitar seu poema, vão recitar um trecho do seu livro, uma história. É aberto. Tu sabes onde vai ser o do mês de julho? Ou já ocorreu? Não, vai ser feito, se eu não me engano, vai ser feito lá no Palácio da Justiça. Da Justiça, ali na Eduardo Ribeiro, aquele antigo? Isso. Que é usado para esses eventos, se eu não me engano, né? mas qualquer coisa depois eu confirmo. Tá bom. O Paulo e a Cíntia Queiroz são os dois organizadores. Eles são maravilhosos, eles dão oportunidade para escritores. Se você me passar o contato deles, eu vou trazê-los aqui. Claro. Pra eles virem falar comigo sobre esse sarau. Olha, Paulo. Pronto, tá aí. Tá convidado, hein? Tá convidado. Paulo Queiroz é um dos maiores promotores da cultura amazonense. Vamos trazer o Paulo aqui. É o cara. Ele é o cara. Vamos trazer. E ele dá vez a escritores novos. Ele não tem esse negócio de fazer aquela panelinha, não. Né? Ele abre para todo mundo. Pronto. Ele bota a pessoa lá em cima. É uma pessoa como você. Que a pessoa chega aqui, pode chegar bem pequenininho, mas você coloca a pessoa lá em cima. É mesmo? Eu faço isso, meu Você faz. Isso, eu sei disso há muitos anos, porque eu lhe acompanho há muito tempo na TV, eu sei disso. Obrigado. Você consegue colocar a pessoa lá em cima. A pessoa chega nervosa aqui, mas você tira, deixa a pessoa... Mas é que eu vou falar uma coisa agora, que eu falo para certas pessoas que vêm aqui. Eu não sei entrevistar, não. Eu sou bom de papo, bom de conversa. Então as pessoas, quando vêm aqui, vêm conversar comigo. É por isso que fica desse jeito. É muito bacana, né? Cara. Eu sempre acompanho. Agora, recentemente, você entrevistou o Luiz Lauchen, o alemão. O grande Luiz Lauchen. E depois você esteve lá no lançamento do livro dele. Foi. E a Milena de Castro, né? Esteve aqui semana passada. Sim. E hoje ela está em São Paulo participando lá do lançamento do livro dela, quer dizer, entendeu? Isso é bacana. Eu tenho que trazer o Gaetano Antonácio aqui. Tu acha que eu consigo? Gaetano eu vou convidar o Gaetano. O maior escritor do Amazonas. Sim, o Gaetano é maravilhoso. 160 livros já publicados. Eu vou convidar ele meu amigo Gaetano Antonácio. E você já entrevistou ele há uns anos atrás, né? Foi. Mas faz tempo. Tem que atualizar esse negócio. Ele é um cara muito bacana, muito... Realmente, ele atende super bem, é uma pessoa que conversa com todo mundo. O legal do Amazonas é que nós temos aqui os maiores escritores do Brasil que estão aqui, cara. Que bom. É isso mesmo. Exatamente. Então, aqui o celeiro de escritores não deixa a desejar para ninguém. Eu fico lisonjeado de ser convidado. Hoje é uma data especial. Por que é data especial? Não porque eu estou aqui. Porque hoje é aniversário do meu pai, 82 anos. Puxa, parabéns para o meu pai. Tá vendo você aí? Tá vendo. Como é o nome dele? Aloísio. Seu Aloísio, que maravilha. Parabéns. 82 anos. E ontem foi da minha esposa. Olha, como é o nome dela? Eliane. Um grande abraço e um beijo. Eliane, parabéns também para você. Então, hoje eu estou... Está em feliz. Estado de graça. Eu estou em estado de graça. Moisés, meu querido, muito obrigado por ter vindo aqui. Agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Sabe, um trabalho... Sabe, eu acho que o que eu fiz aqui foi uma obrigação. Eu tenho obrigação de levar a público, visibilizar trabalhos como esse, fruto de pesquisa, fruto de paixão, fruto de suor e lágrima, porque eu fico imaginando ele ir na tribo, ele ouvir
as narrativas, é preciso muita dedicação, é preciso muita seriedade e por isso ele merece o nosso respeito, todos os escritores, o nosso respeito e, logicamente, temos que comprar isso, temos que, o escritor faz isso aqui e isso aqui vai atingir realmente o seu grande valor através do compartilhamento, você comprar o livro, você ler o livro e o livro cumprir o seu papel, né? Contribuir para o nosso enriquecimento cultural. Então, parabéns. Obrigado, parabéns, meu irmão. Sérgio, tá? Muito obrigado mesmo. E quero que você dure bastante tempo. Eu vou durar. Olha, fala pro seu pai que ele está com 82? 82. Eu vou chegar lá, tá? Vai ultrapassar. Eu vou chegar lá. E entrevistando novos escritores. Obrigado, irmão. Obrigadão. Muito obrigado. Parabéns, hein? Parabéns. Minha gente, por hoje é só. Sai da nossa conversa muito feliz, porque agora fizemos esse documento que vai estar sempre aí na net. E quero ler para o Paulo. O Paulo pensa que eu esqueci. O Paulo é um descendente que trabalha comigo, descendente dos Muras, dos indígenas, das tribos dos Muras. E eu vou ler para o Paulo, que é um cara que faz um trabalho sensacional comigo aqui nesse programa há alguns anos. Né? Eu devo muito ao Paulo. Né? O sucesso desse programa tem tudo a ver com toda a dedicação e o profissionalismo do Paulo comigo todos os dias aqui com vocês. Então eu vou ler isso aqui para o Paulo e, logicamente, os seus descendentes. Né? Ele é descendente dos Muras e tudo. Então eu vou ler o seguinte para o Paulo. Sou Mura, sou feliz do seio da terra, da história milenar, no rito por uma vida livre por ti, irei sempre lutar. Minha pele tem a cor de genipapo do Coaracoraci. Sou Mura das flores e rios da linguagem tupi. Pronto. Parabéns. Um abraço. Gente, até amanhã, se Deus permitir. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.